Assista só comigo este testemunho, irmão. É uma história que vai tocar o seu coração e mostrar como Deus age quando menos esperamos. Era uma noite de quarta-feira, como tantas outras, na pequena cidade onde morava o irmão João. Ele era um homem simples, trabalhador, que há anos servia ao Senhor na congregação cristã. Mas havia algo que pesava em seu coração. Seu filho mais velho, Pedro, tinha se afastado da igreja. Não era por rebeldia, não. Pedro só dizia: Pai, eu não sinto mais nada. Vou, mas não sinto a presença de Deus. O irmão João orava todos os dias por aquele filho. Às vezes, à noite, depois do trabalho, ele se ajoelhava no quarto e pedia: Senhor, traz meu filho de volta. Não deixe que ele se perca. Até que um dia Pedro adoeceu. Uma febre alta, um mal-estar que não passava. Os médicos não sabiam dizer o que era. A família ficou preocupada, mas o irmão João, mesmo com o coração apertado, continuou orando: Senhor, se é da tua vontade, cura meu filho. Mas se não for, dá-me forças para entender. Naquela noite, enquanto Pedro estava deitado, fraco, o irmão João foi à igreja como de costume. O culto estava tranquilo, até que o cooperador que presidia leu um texto e disse: Há alguém aqui que está com o coração pesado por um filho. Deus está dizendo: não temas. Eu estou cuidando dele. O irmão João sentiu um arrepio. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Ele abaixou a cabeça e orou em silêncio: Senhor, eu confio em ti. Quando chegou em casa, encontrou Pedro sentado na cama com os olhos brilhando. Pai, eu sonhei com o Senhor Jesus. Ele me chamou pelo nome e disse: volta para mim. No domingo seguinte, Pedro foi à igreja. Não disse nada a ninguém, só ficou ali, ouvindo. E quando o cooperador fez o chamamento para o batismo, Pedro se levantou. Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, disse ele com voz firme. O irmão João não conseguiu segurar as lágrimas. Depois do batismo, Pedro recebeu o Espírito Santo, e a alegria da família foi tão grande que até os vizinhos perceberam a mudança. Hoje Pedro serve ao Senhor com zelo. Ele diz: eu pensei que estava perdido, mas Deus nunca me deixou. Ele só estava esperando o momento certo. Glória ao nome santo do Senhor. Deus não desampara os seus. Se você está orando por alguém, não desanime. Deus ouve, Deus age. A obra que Ele começa, Ele termina. Fique firme, irmão. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. E o que mais me impressiona, irmãos, é como Deus trabalha nos detalhes que a gente nem percebe. Porque vejam só, depois que Pedro voltou para a igreja, ele começou a contar coisas que ninguém sabia. Ele falou que na noite em que esteve naquele centro espírita, enquanto o trabalho estava sendo feito, ele sentiu um calor estranho no peito, como se algo o apertasse. E de repente ouviu uma voz clara, como um trovão suave, dizendo: você não pertence a este lugar. Ele tentou ignorar, mas a voz repetiu mais firme: saia. Eu estou te esperando. Pedro disse que na mesma hora sentiu um cheiro de algo puro, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto fechado há anos. E foi aí que ele entendeu: Deus não o havia abandonado nem por um segundo. Mesmo no meio daqueles que invocavam outros nomes, o Espírito Santo estava ali disputando por ele. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Continuou o irmão João com os olhos brilhando. Deus não só o tirou de lá, como usou até aquele lugar para mostrar o seu poder. Porque depois de alguns dias Pedro começou a sentir uma coceira nas mãos, que logo se espalhou pelo corpo. Médicos disseram que era uma alergia forte, mas nada melhorava. Até que numa noite, enquanto orava com a família, as mãos dele começaram a inchar e surgiram bolhas vermelhas, como queimaduras. Era o fogo selvagem, a mesma doença que havia atingido o irmão João anos antes. Meu filho olhou para mim e disse: pai, é a mesma coisa que o Senhor teve, não é? Lembrou o irmão João com voz embargada. E eu só consegui responder: sim, meu filho. Mas Deus não faz as coisas pela metade. Se Ele permitiu isso, é porque vai te curar também, e dessa vez vai ser para a glória dele. E assim foi. Pedro passou por meses de tratamento com pomadas, remédios e muito jejum e oração. Mas, diferente do pai, que levou anos para sarar, as feridas dele começaram a secar em poucas semanas. Os médicos não entendiam. Um deles, até incrédulo, perguntou: o que vocês estão fazendo em casa? Isso não é normal. E Pedro, sem medo, respondeu: nós oramos. E Deus ouve. E hoje, irmãos, olhem para ele. Disse o irmão João, apontando para Pedro, que estava de pé ao seu lado, com as mãos estendidas, mostrando a pele lisa sem nenhuma marca. Deus não só o curou, como o encheu do seu espírito. Hoje Pedro não só congrega, ele prega, visita os doentes, e já levou 3 jovens daquela mesma praça para a igreja. Um desses jovens, o Carlos, estava ali no culto naquele dia. Ele se levantou e disse com voz trêmula:
Eu era um daqueles que ria do Pedro quando ele falava de Deus. Mas um dia, ele me convidou para vir aqui. Eu vim só para zoar, mas quando entrei, senti algo que nunca tinha sentido antes. Era como se alguém me abraçasse por dentro. Hoje eu também sou batizado, e minha mãe não acredita no que aconteceu comigo. Glória a Deus! Exclamou a Irmandade, e muitos se levantaram para louvar. E sabe, irmãos, continuou o irmão João, agora com um sorriso no rosto, Deus não parou por aí. Porque depois que Pedro voltou, a minha esposa, que sempre foi firme na fé, começou a ter sonhos. Sonhos claros como visões. Em um deles, ela viu um grande livro aberto, e uma mão escrevendo nomes com uma pena de ouro. E quando ela olhou melhor, viu o nome do Pedro sendo escrito com letras brilhantes. Ela acordou assustada e me contou. E eu só consegui dizer: isso é o livro da vida, minha filha. Deus está confirmando que o nosso filho está salvo. E hoje, irmãos, eu digo a vocês, se você tem um filho, um pai, um irmão que se afastou, não pare de orar. Deus ouve. Deus age. Ele não desiste dos seus. Olhem para mim, eu era um homem quebrado, com uma doença que os médicos diziam não ter cura. Minha esposa orava em silêncio, de joelhos, enquanto eu mal conseguia me mover. Mas Deus ouviu. Hoje eu estou aqui de pé servindo a Ele. Olhem para o Pedro. Ele estava na praça, no cinema, em lugares que só traziam trevas. Mas Deus o fesgou com o anzol da graça e o trouxe de volta. Hoje ele não só está salvo, como está salvando outros. Então, irmão, irmã, se você está fraco, se você está pensando em desistir, lembre-se, Deus não desampara os seus. Ele sabe onde você está. Ele conhece o seu nome. E no tempo certo, Ele vai te puxar para perto dele. Fique firme. Não saia do lugar. A obra vai ser concluída. E agora, enquanto estamos aqui, quem sabe Deus não está falando com alguém? Quem sabe não tem um Pedro aqui, que está sentindo o Espírito Santo mexendo no coração? Se você quer se render a Jesus hoje, levante a mão. Não espere mais. Não deixe o adversário te enganar. Deus está te chamando pelo nome. Silêncio. Mãos se levantam pelo salão. Alguém chora baixinho. O irmão João faz uma oração, e a congregação se une em voz alta. Glória ao nome santo do Senhor. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém.